Olá, sou Márcio Ferreira e seja bem-vindo ao Workshop Nacional de Combate a Incêndios. Você sabia que no Brasil acontece diariamente 155 incêndios e que 95% dos prédios não estão protegidos? E as vítimas podem ser você, alguém da sua família ou alguém debaixo da sua responsabilidade. Nesses dias a gente vai estar bem próximo e eu vou te passar informações que vão te tornar um desses profissionais com a nobre missão de salvar vidas e patrimônios. E isso pode ser lucrativo também. Talvez você esteja cansado de trabalhar numa área saturada, que não paga o que você merece. Já pensou em ganhar R$5.000 trabalhando 20 minutos? A área de incêndio pode ser essa grande oportunidade de você criar o seu negócio de sucesso. É um mercado grande, pouco explorado, que paga bem, que pode te dar liberdade e você se realizar muito bem profissionalmente. Para você perceber isso, olhe os trabalhos que a gente já fez e alguns dos valores que eles tiveram. Então, pessoal, esses são os resultados que eu já tive e aqui é a listagem dos mais importantes. Como você pode ver, são de todos os tipos de classificação de ocupação, tá? E o que eu quero mostrar para vocês são alguns. Geralmente um projeto custa de R$4.500 a R$15.000. Por exemplo, aqui foi um supermercado que fizemos para aprovar a você a nota fiscal. Esse projeto foi um valor de R$12.000. Elfire é o nome da nossa empresa. Um segundo projeto é uma edificação combinada, duas edificações uma do lado da outra. E aqui foi um valor de R$6.000. O próximo projeto foi uma garagem de ônibus. No valor de R$6.250. E os projetos que passam de R$100.000 são projetos sob medida, de riscos especiais. E nesse caso aqui foi a usina, uma usina hidrelétrica, a usina de Belo Monte. Isso é parte do projeto. O projeto é bem maior, tá? Aqui é o contrato. E esse aqui teve até aprovação de projetos também. E aqui é a nossa CAT, atestado de capacidade técnica registrado no CREA. Olha o valor. Com toda essa oportunidade, existem pouquíssimos profissionais atuando hoje no Brasil. E deixa eu te contar que até eu quase desisti dessa área. Desde minha infância, minha família já tinha um negócio de extintores de incêndio. E esse negócio ajudou a gente em 2 vezes a sair do fundo do poço. A primeira vez foi em 95, quando meu pai largou o emprego na Vale, e o meu tio Silvio Roberto e a dona Josélia Maria nos deram uma oportunidade. Nessa época eu tinha 9 anos de idade. E foi a primeira vez que a gente saiu da pior. Na segunda vez foi em 2001, eles tiveram um conflito e meu pai abriu uma empresa concorrente de extintores. O cara passou a perna nele e dessa vez a gente perdeu tudo. Foi a pior época da nossa vida. Meu pai passou muita necessidade, nossa família era ajudada pelos parentes e até o namorado da minha irmã nos davam cestas básicas durante 1 ano. Então foi bem difícil, uma época que até eles se separaram, mas isso é uma outra história. Hoje eles são casados de novo. Com a nova oportunidade, meu tio deu uma nova oportunidade pra gente. A gente se mudou para Parauapebas e lá começamos a trabalhar forte, na maior mineração do Brasil. E começou uma nova fase da nossa vida. Eu fiquei na parte de vendas, atendendo às cidades, e a gente só fazia parte de extintores.
Em 2005, surgiu uma oportunidade de eu pegar um projeto, que foi na empresa Sotrec, um supermercado de peças de veículos fora de estrada. E a área em torno de 7.000 metros quadrados. Esse foi o meu primeiro projeto. E ficou nítido a necessidade de informação que não haviam na área. Então a gente procurou muitas pessoas para nos ajudar com informação e eu tive que estudar tudo sozinho. Aprendi muita coisa naquela época e parti para estudar mais. E cada vez que eu aprendia informações na área, isso me deu novos negócios. Então a gente começou a pegar facilmente instalações e fomos subindo de nível. Então as informações da área me abriram muitas outras portas. A gente só mexia com extintores e fomos trabalhar com todas as outras coisas. Começamos a trabalhar com iluminação, sinalização de emergência, treinamentos, hidrantes, alarmes de incêndio, etc. Então ficou fácil. Pegamos projeto e depois já começávamos a fazer a instalação. Nós fomos subindo de nível e eu fui atrás de muito mais informações para nos ajudar a pegar mais negócio. Fui fazer todos os cursos que haviam no Brasil, né? Isso nos ajudou a fazer muitos negócios. Então, naquela época, não tinha necessidade de aprovar um projeto. Depois de 7 anos, em 2012, já era obrigado. A prefeitura ela exigia dos prédios que eles tivessem aprovação pelo bombeiro. Em 2012, a gente trabalhou tranquilo. Em 2013, começou a dificuldade. Tinha problema de corrupção no bombeiro. Nem todo mundo é corrupto, tá, pessoal? Mas foi a primeira situação, foi com o Capitão Barbosa. Vou dar nomes fictícios aqui, né, que eu não vou falar o nome de ninguém, mas eu preciso falar o que aconteceu. E a primeira situação, de repente, em 2013, chegou um cabo, né, no meu escritório e ele falou: Márcio, chegou um novo capitão no bombeiro e ele gostaria de te conhecer. Eu, tá bom, vou lá. Ele, não, ele quer que você pague o almoço para ele, certo? O que você acha que isso quer dizer? Então, dali eu já fui gravando. A gente foi no restaurante e ele já começou bem descarado, né? Se você fizer a parceria comigo, os teus ganhos vão ser aqui. Mas se você também não fizer, eu já te garanto que nenhum dos teus projetos vão ser aprovados. E eu gravava tudo, né? A partir dali tive que fazer parceria com ele e registrava todos os pagamentos. E de repente, também houve uma outra mudança, né? Chegou um outro comandante acima dele, o Major Neto, e esse major, ele bloqueou ele, tirou ele da sessão. E nessa situação ele ficou doido. Ele fez até uma denúncia contra esse Major Neto. Nessa época eu já era, de certa forma, conhecido na região, porque eu já tinha feito o projeto da usina de Tucuruí e eu já fazia o mestrado. E o cara que veio para averiguar a denúncia, ele era um amigo meu, né, o Coronel Nascimento. E ele já me ligou: Márcio, estou indo aí para Paraupebas para ver uma denúncia e eu quero passar uns dias aí estudando contigo e vamos aprender um pouco mais, certo? E quando ele chegou, ele passou uns dias comigo e ele me perguntou: Márcio, tu sabe de alguma coisa? Eu perguntou se eu conhecia a situação e eu tive que falar, certo? E eu fui a pessoa que ajudou nessa denúncia, dei os comprovantes. Então foram 3 cheques que eu dei, né? E também outras pessoas da cidade falaram, né, que ele coagiu a fazer corrupção. E assim eles viram a denúncia, que era verídica, e expulsaram esse Capitão Barbosa da corporação. Esse Major Neto, ele ficou, mas ele não era nem um santo na realidade. Na realidade, ele era mais sujo e mais esperto do que esse Capitão Barbosa. Eu vou falar, a história é longa, né? Talvez um dia eu escreva um livro sobre isso. E ele colocou um analista, né? O Tenente Matias. Esse tenente, eles faziam uma jogada contra minha empresa e me lesou em mais de 30 empresas em um ano, inventando motivos de reprovação de uma maneira que nem eu conseguia, com o mestrado, aprovar um projeto de extintores. Então imagina aí, 30 empresas, se cada uma custasse, né, vou estimar R$5.000 um projeto, seria em torno de R$150.000 que eu fui lesado. E ele chegava, o cliente tem direito a 3 análises. A partir da segunda, eles já conseguiam conversar com o cliente. O cliente ia até a corporação e eles falavam: essa empresa não sabe fazer projeto. E eles fechavam com esse coronel
com esse Major Neto, e eles, né, me lesaram 30 empresas dessa forma. Depois da terceira análise, o cliente fica com medo de pagar a taxa, em torno de 2.000, depende da área construída. Isso aconteceu por um ano, né? Teve casos de clientes que eles me ligavam e perguntavam: Márcio, estou precisando de um projeto urgente para aprovar. E eu, bicho, não dá, né? Estou com um problema lá, vai lá você mesmo, conversa com o cara, vê com ele, eu não estou conseguindo aprovar projeto. E eu até me considero um estudioso, um testador da área, que eu poderia, né, eu já tinha gravado isso desde o começo, poderia fazer a denúncia logo, mas eu deixei ver até onde isso ia dar, certo? E foi um momento que eu aprendi muito, né, uma situação meio que frustrante. As pessoas chegavam para mim: Márcio, não vale a pena, né, você trabalhar com isso. E eu, às vezes, ficava enfurecido realmente, né, de olhar um agente público que a gente paga o salário dele e ele fazendo isso, atrasando a área, né? Isso é inadmissível. E eu falo que não são todos, tá, pessoal? Existem poucas pessoas que trabalham dessa forma com corrupção. Existem ainda ovelhas negras, né? Isso foi há um bom tempo atrás. E nós estamos aí para fazer esse limpa dessa galera ainda que ainda continua com corrupção. Com essas experiências a gente precisou melhorar. Então hoje eu sou o que sou porque eu vivi essa experiência, certo? Então o cara inventando motivo de reprovação e eu tendo que fazer um projeto melhor. Eu já fazia um projeto bom, então eu precisei aprofundar as informações. Isso me deu um fluxo de crescimento muito grande. Nós começamos a fazer parcerias com as maiores empresas do Brasil pelo nível de informação que a gente tinha. E também começamos a trabalhar no nível de informação que outros coronéis de outras cidades nos procuravam. Então isso abriu muitas portas para nós. Nos fizeram não desistir diante da corrupção, certo? E é isso que eu quero te mostrar hoje aqui. Que essas informações que me ajudaram a não desistir, que eu quero te passar. Então fica comigo até o final que você vai aprender muito. Então aqui você já consegue entender porque tem poucos profissionais. Isso era antigamente, tá? Tinha muita dificuldade para aprovar um projeto. Hoje é mais fácil. E quase ninguém sabe dessas informações ainda, né? Então a gente usa até um ditado: em terra de cego quem tem o olho é rei. E essas dificuldades também representam uma grande vantagem na área. Um mercado grande que você pode cobrar um pouco mais e que você também tem poucos concorrentes de qualidade. E poucos vinham monopolizando a área com toda essa vantagem aí. Em 2017 nós começamos a fazer um trabalho de divulgação na internet. E com esse trabalho atraiu muitos profissionais. A gente estimava nessa época, com a ajuda de coronéis, com o cadastro no Corpo de Bombeiros, que existiam em torno de 500 profissionais projetistas. E isso não dá nenhum profissional por cidade. Hoje esse número é bem maior por causa do nosso trabalho. E no Brasil ainda é bem atrasado a área de incêndios, certo? Então aqui eu já começo a falar as oportunidades para você notar. Naturalmente, com o desenvolvimento que vai acontecendo, o investimento naturalmente vai crescer progressivamente. O Brasil ele é atrasado. Você pode ver o mapa da NFPA. Até a Venezuela faz parte desse mapa. Nessa reportagem da NFPA fala assim que o número de posições disponíveis ultrapassa de longe o número de candidatos qualificados. Então isso é de uma fonte da revista da SFPE, um artigo muito conhecido, mostrando o contexto internacional. Enquanto a engenharia de proteção contra incêndio é uma área gratificante do ponto de vista profissional, uma pesquisa também mostra que os engenheiros também eles se encontram entre os melhores, mais bem pagos do país. E esse texto fala que existem muitas oportunidades de negócio na área. Olha só também, agora falando um pouquinho dos Estados Unidos, olha só essa reportagem que fala sobre o investimento. As previsões de crescimento no mercado internacional dos Estados Unidos mencionam uma estimativa de 93 bilhões de dólares para a área de combate a incêndios. E que cada ano o mercado vai crescer 10%.
Então, olha só como são grandes as oportunidades. No Brasil ainda vai crescer ainda mais. E te dando uma visão geral da área, que é muito grande. Você pode perceber a lista de todos esses serviços, onde você pode escolher um, nichar e se especializar. Nós chamamos essa lista de serviços básicos, intermediários e até os avançados. Na realidade, eu criei essa lista. O básico seriam todos os projetos que seriam para aprovar no Corpo de Bombeiros. O intermediário já tem, além do Corpo de Bombeiros, que você vai usar conceitos internacionais. E o avançado já entra com simulação de incêndio, engenharia de incêndio em nível dinâmica do fogo. Então nós podemos ver pela norma do Brasil, vamos escolher aí o estado mais avançado, que é São Paulo. Você pode ver no decreto de São Paulo, constituem-se as medidas de proteção contra incêndio. Acesso de viatura, separação entre edificações, resistência do fogo contra os elementos estruturais, compartimentação vertical e horizontal, controle de material de acabamento, saídas de emergência, elevadores de emergência, controle de fumaça, gerenciamento de risco de incêndio, brigada de incêndio, brigada profissional, iluminação de emergência, detecção automática de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e mangotinhos, chuveiros automáticos, resfriamento, espuma, sistemas fixos de gases, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e controle de fontes de ignição. Então essa lista é bem grande para você ver. Se você escolher um, não é necessário escolher uma, porque a área é tão grande e são tantas as necessidades, mas se você quiser se especializar, você pode escolher uma. Nos serviços intermediários, nós já falamos que são sistemas exigidos por seguradoras. Vamos falar aí as seguradoras ou certificações internacionais, que são as mais conhecidas e as mais solicitadas. Seria a UL e a FM. Então, sistemas de supressão, sistemas de water spray, sistemas de water mist, agentes limpos, sistemas substitutos do halon, que são gases especiais, sistemas emergentes, sistemas de espuma de baixa, média e alta expansão, sistemas encapsuladores, sistemas de supressão à base de aerosol, sistema de pó químico, sistema fixo, sistema de cozinha e sistemas fixos de líquido inflamável. Toda essa parte seria a parte intermediária. No avançado, agora são sistemas sob medida, que às vezes a norma não tem nem como dimensionar. Então envolve uma análise de risco de soluções especiais combinadas com um profundo conhecimento da ciência do fogo. Então a gente vai falar aí que seria taxa de calor liberado, onde no Brasil ainda nem existe esse conceito, certo? Nós vemos trazendo ainda essa divulgação dessas proteções nesse nível, e a gente chama Projeto Baseado em Desempenho, que é o PBD. A gente já começou a fazer algumas coisas no Brasil, mas ainda é bem novo. Então você vai conseguir proteger aí área de explosivos, áreas de estoques de baterias de lítio, e aí vai, um risco sob medida. E como você pode ver, a lista é muito ampla, para você ver a grande oportunidade da área, e quase ninguém tem atendido ou está atendendo essas oportunidades. Então são inúmeras oportunidades e vantagens, mas eu vou tentar aqui ficar só com o projeto, pois o nosso tempo é curto. E se você souber fazer projeto, vai ser fácil expandir e executar os outros serviços. Então tudo começa com o projeto. Se você souber fazer projeto, você tem informações privilegiadas que vão te fazer um referencial na área e você vai conseguir fazer outros serviços. Então, fora do Brasil existe uma literatura que diz assim, que houve uma grande diminuição nos últimos 20 anos e todo esse avanço só foi possível por investimento e melhoria em fase de projeto. E projeto de incêndio é o projeto mais fácil e muita gente tem dificuldade para aprovar, certo? Então eu mesmo, geralmente eu falo nas minhas palestras que eu aprendi o projeto de incêndio com 4 comandos. E vamos falar um pouco sobre o projeto. Vou te dar 10 motivos por que o projeto é uma ótima oportunidade para você começar. E normalmente nenhum engenheiro, você vai procurar um engenheiro, ele não coloca isso no cartãozinho dele. E projeto é consultoria, é um dos serviços mais lucrativos que existem. Você não vai precisar de estoque, não vai precisar de empregado, você pode fazer de onde você quiser. Consultoria
Imagina que você consiga fazer um negócio de R$ 1 milhão numa consultoria. A maior parte disso vira lucro. Então é um dos melhores serviços para se investir. Segundo ponto, a maioria hoje dos estados no Brasil, os corpos de bombeiro exigem cadastro obrigatório de profissional. E somado aos números de profissionais hoje atuando ainda, nós temos ainda cidades que não têm um profissional para atender essa área de combate a incêndios. 3. A verdade é que você tem poucas pessoas qualificadas hoje no mercado. Isso quer dizer escassez e também que você pode cobrar um valor mais caro por isso. 4. Note também que hoje as edificações são construídas com materiais bem mais combustíveis e ainda são mais complexas. Isso necessita de mais qualificação e tecnologia. As fiscalizações serão maiores, exigindo projeto. 5. Poucos têm paciência e o emocional para trabalhar com bombeiro. Isso quer dizer pouca concorrência. 6. Nessa área, as exigências, as cobranças acontecem para todas as edificações. Então, você vai ter um campo grande para aplicar o seu serviço. 7. Além de o número de profissionais ser escasso, muitos deixam a desejar. Então, fica fácil de você vencer a concorrência. 8. A área de incêndios é realmente nova, é um mercado grande, emergente, e poucos ainda não abriram os olhos para isso. Então, quem começar mais cedo vai colher os frutos mais fáceis e vai governar. 9. É a engenharia com a nobre missão de salvar vidas e patrimônios. É uma profissão muito gratificante, você se realiza na área. 10. Dentre todos os projetos para uma edificação, o elétrico, o hidráulico, o arquitetônico, o estrutural, o projeto de incêndio é o que tem menos concorrente e é o mais fácil e o mais rápido para ser feito e que pode te pagar muito mais. Resumindo, a área de incêndios tem um mercado grande, emergente, pronto para ser explorado, com vantagens e inúmeras oportunidades para você poder se realizar e diretamente salvar vidas e patrimônios. E depois de tudo que eu te mostrei, ficou claro que você também pode atuar de várias maneiras na área de incêndios e que o projeto é a porta de entrada para uma grande carreira profissional. Se você viu esse vídeo até aqui é porque de fato busca uma transformação para a tua carreira. E eu quero já te agradecer por você ter ficado até o final e nos próximos vídeos eu vou falar sobre como você já pode começar o seu primeiro projeto. Não se esqueça de deixar aqui teu comentário, falando o que está achando do Workshop Nacional e de compartilhar também com os teus amigos. E eu quero te deixar uma reflexão aqui, no final. Pense o que aconteceria no mercado se uma nova exigência fosse solicitada pelo Corpo de Bombeiros. Todos teriam que cumprir. E você pode ser essa pessoa preparada para essa nova demanda. E na área de incêndio é assim. Nascem exigências da noite para o dia. Quero te convidar também para ver os depoimentos das pessoas que a gente tem ajudado e te agradecer mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo. Olá, meu nome é William, eu sou engenheiro agrônomo especializado em engenharia de segurança do trabalho, também sou técnico de segurança do trabalho. Vou contar um pouquinho aqui rapidinho minha história. Estou morando aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, mas venho de Pernambuco. Comecei a vender extintores de incêndio e vi que na cidade onde morava não tinha nem um profissional que trabalhasse com o projeto de combate a incêndio e eu comecei a me interessar por a área. Porém, por nunca ter atuado na área, eu não sabia bem como começar, como elaborar um projeto em si e fiz alguns contatos e vi que em alguns contatos profissionais a galera não compartilha informações. Certo dia eu estava no Instagram e vi a propaganda do Márcio, falando sobre o seu e-book, como aprovar um projeto, combate a incêndio. Aí eu li esse e-book, achei muito interessante as sacadas, as dicas, e daí então procurei ele e vi que ele era um profissional de uma boa índole. Daí eu procurei esse curso para me inserir no mercado de trabalho. Porque antes eu procurei em diversos lugares esse curso, mas nunca havia encontrado, né?
além de ter poucos profissionais na área, é muito difícil você encontrar uma escola ou algum profissional que passe essas orientações. E para mim foi um divisor de águas, né? Não fechei nenhum projeto ainda, no momento. Porém, a minha visão de projeto, ela foi muito ampliada. Então, meu nome é Isabela, eu sou da ADAS Engenharia. A nossa empresa é hoje exclusiva na elaboração de projetos de prevenção e combate a incêndio. Atuamos fortemente em Pernambuco, mas temos também algumas empresas, né, nos estados vizinhos, onde a gente sempre desenvolve os projetos, inclusive até em parceria com profissionais, né, colegas nossos. Hoje em dia eu posso dizer que a gente desenvolve 100% de projetos na área de incêndio. Nós não atuamos mais com outras especialidades, até porque quando iniciamos há 8 anos a gente tinha um leque maior. Mas com o passar do tempo eu fui enxergando que a área de incêndio ela é altamente promissora. Existem poucos profissionais nesse segmento. Os que estão muito bem. Os que estão começando também estão engatinhando, mas estão vendo que cada vez mais, não é, tem um sucesso, né, batendo a sua porta. Não há dificuldades, pelo contrário, há facilidades. As dificuldades às vezes são iniciais, mas por ser uma área que é rentável, isso torna a ser muito secundário, quase que inexistente. Então eu enxergo cada vez mais crescimento, inclusive todas as pesquisas, quando a gente lê, né, inclusive faculdades de renome, sempre citam, né, a área de prevenção e combate a incêndio como uma das mais promissoras e principalmente também bem remuneradas. Então, não falta mais nada, né? Para mim é a realização total. Hoje em dia, como eu disse no começo, né, eu vivo, sobrevivo, tenho todas as minhas realizações. Os nossos sonhos, os meus sonhos pessoais são pautados com o meu trabalho de prevenção e combate a incêndio. Tenho mais de 100 RRTs registradas, entre a parte de projeto e também outros serviços, mas o projeto é que realmente alavanca aí um bom quantitativo disso. O trânsito também para aprovação junto ao órgão competente, que é o bombeiro, é bom. Os analistas não são fechados, então torna-se até uma espécie de consultoria, né? Por que não? E você acaba também entendendo como é que é essa dinâmica, como é que você vai conseguir aprovar, as dificuldades que você às vezes enxergava no seu primeiro projeto, segundo, já no terceiro você já não enxerga mais. Então você já começa a se sentir mais tranquilo, mais confiante. A tendência cada vez mais é a gente ficar mais confiante e principalmente, além do retorno que nós temos de ter um projeto aprovado, há de se ressaltar que é um projeto que vai salvar vidas, vai salvar a edificação, o patrimônio daquela empresa, principalmente vidas, e o saldo disso é que juntando todo esse conjunto, você tem uma boa remuneração. Hoje em dia dá sim, certamente, para você sobreviver bem, uma boa remuneração, ter o seu escritório com funcionários, trabalhando com projetos de incêndio, sendo bom nisso, sendo referência na sua cidade, no seu estado, por que não na sua região. E você vai sendo muito indicado. Você, quando passa segurança para o cliente, quando passa a aprovar os projetos, como é o nosso caso também, a gente costuma sempre dizer que para você ter, a gente tem hoje uma média aí de uns 50 processos já aprovados, outros estão em andamento, mas tudo partiu de um primeiro, né? O primeiro às vezes não é o maior nem é o melhor, mas foi o primeiro que você guarda, eu guardo recordações boas. Muitas das vezes esse primeiro projeto aprovado vale acompanhar aí, porque o cliente que contrata você uma vez, gosta do seu serviço, ele volta a lhe contratar. Você também já pode cobrar um pouco melhor, porque às vezes a gente no começo sabe, talvez falta uma precificação mais correta, mais coerente, mas tudo se permite, né? Afinal de contas a gente quer entrar no mercado, quer se manter, mas aí aos pouquinhos o cliente também nota que você é bom no que faz e acha justo pagar.
E, mais uma vez digo, é uma área promissora, muito boa, não me arrependo, muito pelo contrário, quero até mais ampliar, estudar cada vez mais, me dedicar, ter bons clientes, bons parceiros também, ser referência, né, na região, porque quando você não se fecha para o mercado, ou seja, quando você está aberto a ter colegas também, que a gente não pode ver ninguém como concorrentes, somos todos colegas na área. As coisas começam a acontecer com mais facilidade, os projetos vêm, os orçamentos vêm, a gente consegue ter as aprovações, tanto de orçamento, que é muito importante, até para que a gente se sinta mais seguro, e para o cliente também, logicamente, o resultado dele, ele só espera isso da gente. Sem contar que o projeto é o pontapé inicial, né? Nós também podemos acompanhar o cliente com a aquisição desses materiais, dar uma consultoria, assessorá-lo nesse ponto. Quando a vistoria do bombeiro também chegar, você também pode oferecer isso como um diferencial, um plus. Ninguém faz isso, né? Então você pode dizer para o cliente, olha, caso você queira, eu também posso seguir com você até a sua aprovação, ajudando você na execução, na adequação, porque às vezes você já tem uma edificação pronta e falta só pequenos ajustes, às vezes simples saídas de emergência, inversão de portas. Aconteceu recentemente até um caso desse, o cliente estava com tudo aprovado e a gente sabia que era um processo rápido, e aí nós fizemos o projeto, aprovamos, orientamos ele até o final e ele conseguiu o documento final, que aqui em Pernambuco é o AR, que é o Atestado de Irregularidade, que corresponde também ao AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para outras regiões. Mas eu só tenho a agradecer, cada vez mais vamos nos capacitando e o sucesso certamente está presente e a tendência é que ele cada vez mais aumente. Esse é o que eu posso dizer, com muita gratidão e alegria também, né? Entusiasmo, eu sou uma entusiasta da área, vivo, em qualquer momento livre que eu tenho, eu estou lá consultando normas, o que é que eu posso também aprender mais. Às vezes eu estou nas ruas assim, olho exemplos que ou estão certos ou estão errados. Os que estão certos a gente sempre registra para levar para a equipe, para levar para aquele cliente, e os que estão errados a gente também, né, guarda para nunca fazer. Então, esse é o que eu posso dizer hoje da área, que é uma área muito boa, vale a pena, de fato, a gente investir nela em todos os sentidos, acreditar, ter perseverança, e que um dia após o outro, esse é o diferencial, principalmente em indicação, que é um dos principais pontos de partida, é a indicação de clientes.